Olá pessoal, mais um vídeo do canal Simplex Odonto para vocês. Aqui o mestre dos mestres. Pessoal, nesse vídeo vou falar de um assunto bem legal para vocês e de uma frase também que eu sempre falo aí no canal. Muitos circuitos elétricos e eletrônicos falam por si só. E nesse vídeo eu vou estar explicando um pouco para vocês sobre isso. Eu vou pegar aqui uma placa, é de uma cadeira da marca Gnatsu, para a gente falar um pouco sobre isso. Nessa placa aqui, nós temos aqui ó, os relés, e em paralelo com cada relé, com a bobina do relé, nós temos um diodo. E para que serve esse diodo? Vou pegar aqui também uma outra placa. Aqui é de uma autoclave da marca Gnatsu, saiu aí do mercado, que também tem um relé e também tem um diodo em paralelo com a bobina do relé aqui, ó. Não sei se está dando para vocês visualizar, pessoal, bem aqui assim, ó. Nós temos um diodo aqui nessa placa, como também na placa anterior que eu mostrei, né? Aqui também, ó, nós temos aqui, ó, um diodo, outro diodo, mais um outro diodo e mais outro diodo aqui. Qual é a finalidade desse diodo? No relé, é muito comum esse diodo aparecer em paralelo com as bobinas de relé, como também em motores DC. Ele tem uma finalidade, mas qual é a finalidade desse diodo? Ele faz o quê? Então nesse vídeo vou estar explicando um pouco para vocês sobre isso. Lembrando para vocês, pessoal, não deixe de se inscrever aí no canal, compartilhe o sininho para receber as notificações, compartilhe os vídeos também com seus colegas, para que o pessoal possa assistir os vídeos aí do canal e ficar por dentro das dicas que a gente sempre está dando aqui no canal. Faz também lá os comentários, não deixe de deixar lá o seu comentário. E o canal está sempre produzindo vídeos que possa trazer dicas. Vamos voltar novamente para o vídeo falando sobre o assunto do diodo em paralelo com a bobina do relé. Eu vou pegar aqui um relé, que é um relézinho, ó. Muito comum aí, todo mundo usa esse relé aqui. Vou pegar aqui também um outro. Esse daqui eu já soldei aqui 2 fios nele, ó. 2 fios na bobina. E esse aqui ainda não tem nada soldado, mas eu vou soldar nesse aqui. Vou soldar um diodo em paralelo com a bobina desse relé. Porque a gente vai fazer o seguinte aqui. Nós vamos ligar aqui o relé na fonte. Os dois relés. Um com o diodo e o outro sem o diodo. Nós vamos testar aqui no osciloscópio para ver o que é que acontece. O que é que acontece se tiver o diodo e se não tiver o diodo? A gente vai ver isso aqui no osciloscópio. Vai ser bem interessante, pessoal, esse vídeo aí, viu? A fonte já está ligada. Vou ajustar aqui a fonte para 12 volts. Vou subir aqui a tensão da fonte. 12 volts. 12 volts, bem certinho, pessoal. Aqui na fonte. E agora eu vou também logo soldar o relé aqui. O relé não, o diodo em paralelo com a bobina do relé. Fazer aqui a solda do diodo. O ferro de solda está até um pouco sujo, pessoal.
para a gente ver o que é que vai acontecer quando a gente colocar o diodo e ligar na fonte, como também quando a gente ligar o relé sem o diodo. O que é que acontece? O diodo já está soldado. Vou desligar aqui a estação de solda, pois não vamos precisar mais dela. Então vamos lá. Eu vou ligar primeiro o relé. Ele é um relé de 12 volts. Ambos são de 12 volts. Vou ligar primeiro o relé que não tem o diodo. Vou pegar aqui terminal negativo da fonte, terminal positivo. O relé trabalha com tensão DC, ou seja, tensão contínua. Já está ligando. Agora o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar uma das pontas do osciloscópio e nós vamos medir o que é que acontece aqui. Deixa eu pegar aqui o canal 1 do osciloscópio. Vou ligar o aterramento da ponta de prova do osciloscópio no negativo aqui da fonte, juntamente com o negativo aqui que está sendo ligado no relé. Vou ligar a ponta de prova, vou deixar ela aqui em X1 ou 1x, né? E vou conectar ela aqui, ó, do outro lado da bobina do relé. E agora eu vou fazer a ligação para ver o que é que acontece. Vamos ver se o relé está ligando. O relé está ligando. Agora eu vou ajustar o osciloscópio, o acoplamento para a tensão DC. Já ajustei para a tensão DC. A ponta de prova já está em 1x, como está aqui no osciloscópio, na ponta de prova. E agora eu vou ligar o canal. Vamos utilizar o canal 1. A escala de volts por divisão está em 1 volts. Eu vou ajustar para 10 volts aqui. 5 milivolts, 1 volt, 2 volts, 5 volts, 5 volts, 10 volts. A escala de volts. A escala de volts, pessoal, é essa aqui, ó. Se eu coloquei aqui em 10 volts, significa dizer que cada quadradinho dessa linha aqui para cima, cada quadrinho desses equivale a 10 volts. 10 volts, 20 volts, 30 volts, 40 volts. E para a parte de baixo, depois dessa linha para a parte de baixo, nesse sentido, nós temos menos 10 volts, menos 20 volts, menos 30 volts e menos 40 volts. A tensão que ele tem que me dar aqui, como eu estou ligando 12 volts, aqui está com 12 volts, tem que me dar aqui um quadradinho e mais 2 tracinhos. Um quadradinho, que é esse primeiro quadradinho, e mais 2 tracinhos. Seria 12 volts. Porque entre um quadradinho, dentro do quadradinho, tem uns pontinhos. Se eu colocar na escala de 10 volts, significa dizer que eu vou dividir o quadradinho pelo número de tracinhos que tem dentro dele, pelos 10 volts, que vai significar um valor. Então aqui ele vai ter que me dar aqui, ó, um quadradinho mais 2 tracinhos. Vamos ver se vai acontecer isso. Então vamos conectar. Já ajustei aqui o tempo, a linha do tempo aqui em 50 milissegundos. Vamos ver o que é que acontece. Vocês viram isso, pessoal? Vocês viram esse pico que acontece
Ó. Relé ligou. Relé ligou. Quando eu desligo, vocês viram esse pico que acontece aqui, que ele dá, ó? Vou ligar novamente, ó. Tá me dando aqui, ó. Vou ligar o relé, ó. Vou deixar ligado. Subiu a linha. Tá me dando aqui 12 volts. A tensão da fonte é 12 volts. Está ligando o relé. Ele está me dando aqui os 12 volts aqui no osciloscópio. Vou desligar o relé. Vocês vão observar o que é que vai acontecer aqui na tela do osciloscópio. Vocês viram esse pico que deu? Como se fosse um traço subindo e um traço descendo lá embaixo. Então é isso aí que acontece, pessoal, quando a gente liga um relé que ele não tem o diodo. Acontece exatamente isso aí. Ele deveria subir a linha, ficar lá em cima. A linha deveria ficar estabilizada lá em cima e ela não fica. Olha aqui o que é que aconteceu. Deveria ficar apenas essa linha, ó, indicando que ele está ligado e que tem 12 volts. Mas nesse caso aqui ele dá como se fosse um pico acima da linha e também um pico abaixo da linha. E é grande esse pico. Agora nós vamos ligar o relé que está com o diodo para a gente observar o que é que acontece. Vou desligar o relé aqui que está sem o diodo. Vou colocar aqui, ó, o negativo aqui, ó, o relé, e vou colocar o positivo aqui, ó. Ó, o relé está ligando, ó. Vou colocar o aterramento da ponta do osciloscópio juntamente com o negativo aqui da fonte. Vou colocar a ponta de prova aqui, ó, do outro lado do relé, e vou acionar o relé agora com o positivo da fonte. Vocês viram aí, pessoal, como o pico é bem menor? Vocês estão observando, ó, o que é está acontecendo na tela do osciloscópio, ó? Quando eu ligo, ó, vou ligar. Liguei. Desliguei. Liguei. Desliguei. Liguei novamente. Vocês viram que o pico que dá é bem menor? Então é para isso que serve o diodo em paralelo com a bobina do relé. É muito comum essa configuração. Praticamente quase todas as placas utilizam essa configuração aqui. O diodo em paralelo com a bobina de relé. Vou ligar novamente, ó. Ó, ele dá um pequeno pico, dá um pequeno pico na linha do tempo, mas não é tão grande como se ele não tivesse o diodo. Então o diodo serve exatamente para isso, pessoal. É muito comum isso aqui. Placas que já vêm com um diodo em paralelo com a bobina do relé. É exatamente para isso. Vale salientar também, não sei se vocês observaram, depois que eu coloquei o diodo, que está colocado o diodo aqui, dá para a gente perceber um pequeno intervalo quando vai ligar o relé e quando vai desligar. Vou ligar novamente, ó. Liguei. Desliguei. Acontece como se fosse um pequeno intervalo. Ele demora coisa de microsegundos para ligar e também coisas de microsegundos para desligar. Ele não liga tão rápido como se não tivesse o diodo. Vou ligar novamente para a gente observar isso, ó. Vou ligar. Vocês estão observando o pico que dá aqui é bem menor do que sem o diodo. Vamos ligar agora novamente o outro relé sem o diodo. Vocês vão observar que ele liga muito mais rápido, pessoal. Ele liga muito mais rápido. Com o diodo ele dá um pequeno atraso. Dá para a gente perceber isso. Então é bem interessante isso. Fazia tempo que eu estava querendo fazer esse vídeo, para que vocês pudessem entender para que serve esse diodo em paralelo com a bobina dos relés.
Vou ligar agora o relé sem o diodo. Olha lá. Novamente aquele pico, ó. Novamente aquele pico. Aqui, ó. Vou tentar fazer aqui um, pessoal. Olha. O pico que deu. Fiz novamente um. Peguei ela aqui, ó. Olha aqui o pico que tá dando. Isso sem o diodo. Então a gente consegue ver que o diodo ele tem uma finalidade. Então ele serve exatamente para isso, pessoal. Lembrando para vocês que vocês estão com o mestre dos mestres fazendo esse explicativo. E desde já, quem gostou aí, ativa o sininho do canal para receber as notificações. Deixa lá os seus comentários. Dá lá aquele like também, pessoal, ó. Se gostou, ó, dá um like bem legal. Se não gostou também, ó, diz que não gostou do vídeo. E aí, manda aquele like negativo. Se gostou, se não gostou, compartilhe os vídeos. Um grande abraço a todos, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais uma dica do canal Simplex Odonto. Aqui, o mestre dos mestres.